Muito bem, irmãos. Chegamos a uma parte que é quase que um intervalo, quase que uma selar. Os irmãos que vêm às quartas-feiras sabem o que eu quero dizer com selar, aquela pausa para meditação. É quase uma selar no Sermão do Monte. É o capítulo 7, versículos de 7 a 11. Convido você a abrir a sua Bíblia para que a gente possa ler e meditar. Não vou prendê-los muito tempo aqui, prometo, mas é importante que a gente medite algumas coisas importantes a respeito disso, porque o Sermão do Monte, como eu tenho repetido insistentemente, ele é o maior sermão já pregado pelo maior pregador que já existiu, e ele é inesgotável nas suas lições, nos seus ensinamentos, ele é profundo, ele é perscrutador, ele vai fundo na nossa alma e nos leva a uma autoanálise, a olharmos para nós, né, e pensarmos como é a nossa vida, como tem sido a nossa vida, como deveria ser, e nos leva então a fazermos um balanço, e é um ajuste de percurso em caso de necessidade. E sempre há algo que precisamos ajustar na nossa vida. Quando eu chego a esse momento, eu lembro da bem-aventurança lá que diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Pastor Fulvio pregou aqui um tempo atrás, e ele falou: bem-aventurados os que choram pelos seus próprios pecados, bem-aventurados os que choram pelos pecados dos outros, bem-aventurados os que choram com os que choram, bem-aventurados os que choram enquanto semeiam. O que mais, pastor? Bem-aventurados os que choram aos pés de Cristo. Isso aí. Não estava aqui não, mas eu vi depois e gravei quase tudo. Mas é isso, porque ao chegarmos diante do Sermão do Monte, quando a gente vai caminhando, quando a gente vai analisando aquilo que Jesus Cristo vem colocando diante de nós, é algo que eu não sei para você, mas para mim me deixa um pouco ansioso. Eu falo: meu Deus, eu estou muito longe disso aqui. O padrão do reino, ele é altíssimo. Jesus estabelece o padrão do reino neste Sermão do Monte. É uma tolice, para usar a palavra que Lloyd Jones usava muito, é uma tremenda tolice a pessoa dizer que, eu amo o Sermão do Monte, tudo que nós precisamos é o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ele é impossível de ser posto em prática pelos nossos próprios esforços. Não adianta você concitar as pessoas e falar: vamos colocar o Sermão do Monte em prática. Alguém que não é crente não tem condições de fazer isto, porque é preciso que haja um novo nascimento, uma regeneração, uma conversão, não é? E aí, mesmo nós que somos crentes, somos falhos ainda lidamos com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, e quando a gente vai analisando isso, e eu falei que este capítulo 7, ele é, na minha maneira de ver, o mais importante, porque Jesus Cristo agora ele vai falar a respeito do juízo, né? A gente já viu a questão do julgar ou não julgar, julgar de maneira correta, né? Não lançar as pérolas aos porcos, a gente parou nisso na semana passada, e hoje a gente vai seguir aqui porque a gente vai lendo e a gente pensa: meu Deus, mas isso é muito complicado. A gente vai vendo, Jesus vai desenvolvendo o pensamento, e Jesus, repito, ele não fala as coisas por falar, ele não fala a troco de nada, ele não vai lembrando e, isso também, não, ele tem um método, ele tem um sistema, ele tem uma maneira de colocar as coisas, e se a gente prestar atenção, a gente percebe isso, essas nuances, essa gradação de pensamento, e aqui Jesus Cristo como que traz um bálsamo, porque eu venho lendo esse Sermão do Monte, e quando eu chego aqui, eu já estou desesperado comigo mesmo, falando: eu nunca vou conseguir fazer isso aqui, meu Deus, quem sou eu para poder colocar em prática isto? E aí Jesus Cristo vem com uma daquelas que para mim é uma das afirmações mais animadoras e confortadoras em toda a Bíblia no que diz respeito à nossa conduta neste mundo. Vamos ler o texto? Mateus 7, de 7 a 11, Jesus Cristo diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Se vós, sendo maus, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que não tem nada de mal. Então Jesus Cristo ele vai trazer aqui um momento de reflexão, um momento de
uma pausa e uma palavra de encorajamento, porque, irmãos, como eu disse, muitas vezes quando a gente olha para a nossa própria vida, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente fica incomodado, eu pelo menos fico muito incomodado, o quão abaixo eu estou de atingir aquele padrão estabelecido por Jesus. E Jesus Cristo, ele não abaixa os seus padrões. Interessante, a gente precisa entender essa diferença. Jesus Cristo, ele condescende conosco, mas ele não abaixa os padrões. O que isso significa? Os padrões de Deus, eles são imutáveis, eles são fixos, eles são permanentes, eternos, e nunca mudarão. Aquilo que era pecado no Velho Testamento, continuou sendo pecado no Novo Testamento, continuou sendo pecado no período dos pais apostólicos, continua sendo pecado hoje, daqui a 2000 anos, se Jesus Cristo não voltar, continuará sendo pecado. O mundo muda, os costumes, a moda, as roupas, o meio de transporte, a forma de se comunicar, isso vai mudando, mas o homem, ele é essencialmente o mesmo, ele é pecador, e o que era pecado antes, sempre será pecado. Nesse aspecto, Deus não abaixa os seus padrões, porque senão ele seria menos do que Deus. Ele não seria digno de louvor e adoração, porque a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Abacuque, eu sempre cito aqui, ó Deus, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. O pecado ofende a santidade de Deus, fere no sentido de ofender a santidade de Deus, e ele não vai abaixar os seus padrões. Ninguém pode entrar no céu por uma justiça imperfeita, porque senão o céu não seria céu. E ninguém vai entrar no céu por uma justiça perfeita, porque nenhum de nós a tem. Então, qual é a opção? É só pela graça salvadora, redentora e regeneradora de Jesus. É só pelo sacrifício de Cristo. Cristina, sensacional isso aqui, hein? A cruz, o sangue, para salvar o mundo, pela palavra, alcançamos um mundo fantástico. Aprendeu no 100? Assim é bom, isso aí. Então veja, a gente percebe que é só pela graça do Senhor que a gente atinge esses padrões. Mas ainda assim, às vezes eu paro e penso, falo, puxa vida, por que eu sou do jeito que eu sou? Por que somos o que somos? Por que não somos aquilo que deveríamos ser? Por que não atingimos os padrões com mais facilidade, ou pelo menos não chegamos um pouco mais perto? Os padrões não abaixam, mas Deus condescende conosco no sentido de nos aceitar, não por causa de nós, mas apesar de nós. Porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então, quando Deus olha para nós, Ele nos vê através do sangue de Jesus Cristo. E Ele nos considera, olha que coisa tremenda, Deus nos considera, não que sejamos, mas Ele nos reputa, Ele nos considera tão perfeitos como o seu próprio Filho o é. É isso que Jesus Cristo fez por nós. Nada menos do que isso seria suficiente. Nada menos do que isso seria capaz de nos dar acesso ao Pai. E então, num momento de desânimo, num momento de tribulação, talvez você tenha passado uma semana ruim, ou de repente nessa semana, ontem à noite você estava conversando com você mesmo e pensando, puxa vida, meu testemunho essa semana não foi legal, não foi ruim, não foi bom, aliás, deixei a desejar, dei mau testemunho, ou me omiti, ou me escondi, ou deixei de fazer aquilo que eu deveria ter feito, ou fiz o que não deveria fazer, e aí a gente começa a pensar e ficamos desanimados e ficamos entristecidos, mas veja, na verdade, não é tanto o que nos acontece nesta vida que importa, mas a maneira como lidamos com o que nos acontece, a maneira como lidamos com as dificuldades, com as perdas, com os problemas e com as nossas próprias deficiências, com as nossas próprias imperfeições. Como é que eu lido com estas coisas? Como é que eu coloco isso na minha vida de maneira a organizar a minha vida e de maneira a continuar caminhando na presença do Senhor? Essa é a questão. E aí Jesus Cristo vem e diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis ou encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Estas palavras são renovadoras, e no momento, é nessa altura agora do Sermão do Monte, que Jesus está caminhando para a sua conclusão, e a conclusão, ela é bonitinha sob um aspecto, porque a gente canta com as crianças, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Isso é bonitinho. Quando as crianças cantam, a gente acha lindo, mas veja, é um final terrível,
Porque aquela casa que não tinha alicerces sólidos o suficiente, ela caiu, e Jesus Cristo diz, é grande a sua queda. Jesus Cristo está falando de algo que vai acontecer na sua vinda, e a vinda de Cristo, irmãos, é o dia do Senhor, um dia que será maravilhoso para alguns, mas que serão a minoria. Porque a Bíblia diz, e Jesus Cristo mesmo fala, que largo é o caminho que conduz à perdição e muitos caminham por ele. E estreito é o caminho que conduz à salvação e poucos entram por ele. Percebe isso? Então vai ser um dia de alegria, mas um dia de muito sofrimento. Então Jesus Cristo está caminhando para isso, para este momento que é tremendo na história da humanidade. Vai ser o último grande acontecimento cósmico, segundo o cronograma bíblico. Houve a criação, disse Deus, haja luz, e houve luz. Houve a criação do homem, houve a entrada do pecado no mundo, a queda, a natureza sofre a queda do pecado, a natureza entra naquilo que se chama de entropia, ela vai se desgastando, se corroendo, envelhecendo, ficando ruim, ficando fraca. Isso foi algo que abalou todo o universo. O pecado não é algo simples, é algo tão complicado que nada menos do que a vida do próprio Filho de Deus foi necessária para que nós pudéssemos não sofrer as consequências eternas do pecado. Depois nós tivemos a vinda de Cristo, nós tivemos a ressurreição de Cristo, a volta de Cristo para os céus, e agora estamos aguardando o último grande evento cósmico no calendário bíblico, a volta de Cristo. É para isso que Jesus está encaminhando o seu sermão. E aí nisso tudo a gente fica perplexo, perturbado e ansioso e pensando, mas como é que eu vou me comportar diante destas coisas? Como é que eu lido com essa realidade tremenda que está por vir? Pode ser hoje ainda, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, nem os anjos sabem, mas vai acontecer, e quando isso acontecer, ainda que eu já tenha morrido fisicamente, eu vou ressuscitar, a terra lançará os mortos, o mar lançará os mortos e todos verão. Como é que eu me comporto diante desta realidade? Irmãos, diante disso nós precisamos apenas lembrar e tomar consciência, mais uma vez, de alguns aspectos, algumas verdades fundamentais que nós já conhecemos, mas que é preciso que nós nos lembremos de tempos em tempos. E entendo eu que Jesus Cristo dá essa parada aqui para que nós nos lembremos de algumas coisas que são essenciais com relação a Deus e a nós mesmos. Que verdades essenciais são essas? Elas estão aqui no texto. Número 1, nossa necessidade. Volta lá, por favor, no versículo 1. Já está no versículo 1. O primeiro versículo é o 7. Perdão, desculpa. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. No original aqui, essa ideia de pedir, de buscar, de bater, ela está no gerúndio. Ou seja, pedindo, buscando, batendo. É algo que precisa ser feito constantemente. Nós precisamos, de tempos em tempos, parar e lembrar daquilo que nós já sabemos, que é a nossa grande necessidade espiritual. Uma coisa que é fatal para a vida espiritual do crente é quando ele começa a se contentar com desejos passageiros. Espasmos de espiritualidade. Aqueles espasmos que a gente tem no dia 31 de dezembro, né? Esse ano agora eu vou ler a Bíblia, aí a gente lê até dia 3 de janeiro, depois a gente já não lê mais. Não, agora eu vou dar testemunho, a gente vai um dia e depois a gente perde. São aqueles desejos passageiros, isto é fatal para o nosso crescimento espiritual. Por isso o texto diz, pedi, batei, buscai, insistam. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, irmãos, ele vem falando de vida cristã, ele vem falando de crescimento, ele vem falando de aperfeiçoamento espiritual, ele fala, irmãos, quanto a mim, e quem está falando é ninguém menos do que o apóstolo Paulo, repito, provavelmente o maior cristão que já existiu em todos os tempos, ele fala, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e prosseguindo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Veja, Paulo diz, eu ainda não cheguei a esta perfeição, eu ainda não alcancei aquilo para o que estou destinado como crente. Porque no momento em que você creu, no momento em que você foi convertido, em que o Espírito Santo transformou a sua vida, e mais uma vez é importante lembrar, este sermão é pregado para crentes,
Então, olha, para você e para mim, naquele momento da nossa conversão, nós estamos destinados, Deus nos preparou um reino, Ele preparou isso lá desde a fundação dos séculos, e nós estamos destinados a chegar lá, mas ainda não atingimos, ainda há percalços, ainda há avanços e retrocessos, nós recuamos muitas vezes, parece às vezes que a gente está caminhando muito bem, e de repente, por alguma questão, seja ela qual for, nós enfraquecemos, desanimamos e perdemos o ânimo, o gás. Mas é preciso lembrar, nós temos esta necessidade constante. Nós precisamos, e muitas vezes os problemas eles vêm sobre as nossas vidas como o efeito de uma vacina. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando de vacina. Ontem eu tomei vacina, irmãos. Tomei vacina da Covid, recebi um áudio da Lavínia. Lavínia mandou um áudio para mim. Pastor, tomou vacina, né? Você não chorou não, né? Quase, Lavínia, quase que eu chorei. Mas segurei porque eu tenho uma reputação a zelar, uma fama de mal. E aí eu fiquei ali, não é isso? Mas qual é a vacina? Qual é o princípio da vacina? A vacina, ela é um vírus enfraquecido, não é isso? Para provocar no nosso organismo a produção de quê? De anticorpos. Estou falando besteira, Mary? É isso mesmo. Os problemas que vêm nas nossas vidas exatamente tem essa função, porque eles servem, nós não temos, mas nós já fomos libertados, nós já fomos livres da condenação do pecado, mas o pecado ainda está em nós, ainda está ao redor de nós. Satanás é um inimigo já vencido, enfraquecido, mas quando as tentações vêm, quando os problemas vêm, quando as dificuldades se acumulam sobre as nossas vidas, isto faz com que nós criemos anticorpos espirituais. É isso. Então, nós temos que lembrar que temos a necessidade exatamente de nos vacinar espiritualmente. Por isso, nós temos que sempre pedir, bater, buscar, até que Jesus Cristo, até que o Pai nos responda. Uma coisa fácil, eu prossigo para o alvo. Eu não posso parar. Eu não posso ficar estagnado. Não, já cheguei num padrão espiritual bom, aqui está ótimo, vou ficar aqui até morrer e ir para o céu até Jesus voltar. Não, não é assim. Alguém disse que vida cristã é igual andar de bicicleta. Ou você avança, ou cai. Não dá para ficar parado, você precisa avançar. Tem gente que fica ali, né, fazendo aquele... Uma vida cristã não é picadeiro, então para com esse negócio. Avança que é mais fácil. Não fique se equilibrando, porque uma hora você cai. Temos que lembrar da nossa necessidade. Segunda coisa fundamental que nós sabemos e precisamos lembrar, a segunda verdade, Deus é nosso Pai. A gente viu isso e frisou quando a gente viu lá atrás Jesus falando, olhem os lírios do campo, as aves do céu, elas não semeiam, não juntam em celeiros, não é isso? Mas o vosso Pai as alimenta. Perceba, Ele é o Criador das flores do campo, Ele cuida delas. Ele é o Criador das aves e Ele cuida delas, mas Ele não é Pai das aves. Ele é nosso Pai Celestial. Irmãos, grande parte dos nossos problemas desapareceriam, pelo menos seriam grandemente minorados, se nós nos lembrássemos e entendêssemos verdadeiramente o que significa isso. Essa relação de filiação que temos com Deus. Nós somos filhos de Deus. Agora perceba, não somos filhos naturais. Deus tem apenas um filho natural, que é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção, mas o que é a adoção? A adoção é um gesto de amor voluntário, não é isso? Alguém vai lá e adota uma criança. Deus olha para nós, perdidos, órfãos, abandonados, e Ele vai e nos adota em Cristo. E quando Ele nos adota, uma criança adotada, pela lei, ela tem os mesmos direitos que um filho natural, que um filho biológico. Isso é lei. Eu não posso adotar uma criança, eu tenho um filho biológico, eu adoto uma criança e trato ela de maneira diferente. Não pode. Não pode. A lei diz que se eu adoto, então eu trato com os mesmos direitos que o meu filho biológico ou minha filha biológica tem. Agora veja, quando Deus nos adota em Cristo, Ele nos concede os mesmos privilégios que são reservados a quem? Ao seu Filho Jesus. Ele nos trata como pais, como Pai, Ele nos ama da mesma maneira que ama a Cristo. Existem atributos chamados de atributos incomunicáveis,
glória, sabedoria, majestade, honra, poder, isso são incomunicáveis, isso só Jesus tem, você e eu jamais teremos. Mas no que diz respeito ao amor, ao direito, a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Pensa nessa expressão que é estonteante, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que Deus sujeitará debaixo dos pés de Jesus todo o mundo. Ainda não está sujeito porque não chegou o momento, mas vai chegar tudo quando Cristo entregar o reino a seu Pai. E nós somos co-herdeiros, nós seremos herdeiros do mundo também. Isso é algo que deve nos fazer parar para pensar e nos animar nos momentos de fraqueza. Eu posso ter muitas perdas nesta vida, eu posso não ter nada nesta vida, mas eu sou herdeiro deste mundo por Jesus Cristo. Então nós temos que nos lembrar, Deus é nosso Pai. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você para que a gente pense nesses momentos de perplexidade, ou de aflição, ou de desânimo, é o seguinte: Deus nunca erra. Deus nunca erra, a gente sabe disso, mas às vezes parece que a gente esquece. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas o versículo 9, ele é elucidativo do versículo 28, porque a gente às vezes pensa, não, todas as coisas contribuem para o bem, então vai dar tudo certo. Não, não é isso, já falei isso para os irmãos algumas vezes. Todas as coisas contribuem para o bem. Que bem? O sumum bonum, o bem maior. Nós estamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo. E aí veja, o versículo 29 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados, assumirem a forma da imagem do seu Filho, pelo conhecimento, nada de conhecimento, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Entenda isso de uma maneira mais profunda um pouquinho aqui nesse momento. Jesus Cristo, o primogênito de muitos irmãos. Quando a gente lê em Mateus a respeito da anunciação de Jesus Cristo, Maria se acha grávida do Espírito Santo, José foge para não condená-la, o anjo vai lá e fala, volta porque é do Espírito Santo, ele volta e casa com ela, mas a Bíblia diz que ele não a conheceu, não teve relação com ela, até que ela deu à luz ao seu primogênito. Mas Jesus Cristo não é o Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele é o primogênito de Maria, porque depois Maria teve outros filhos, ok? Mas ele é o unigênito do Pai. Então, via a humanidade de Jesus Cristo, ele é o primogênito de Maria, ele é o primogênito de muitos irmãos, e aí o autor aos Hebreus diz que ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. E mais à frente diz que Deus não se envergonha de se chamar o nosso Deus. Irmãos, isto é tremendo. Deus nos predestinou para sermos amoldados segundo a imagem do seu próprio Filho. Ele é o primogênito no sentido de que ele foi o primeiro homem que viveu sem pecado neste mundo, o primeiro e o único. E no dia da redenção, na volta de Cristo, nós seremos transformados à imagem de seu Filho, estaremos para sempre sem pecado. É isso. Deus não erra. Se as coisas não estão indo bem agora, não é culpa de Deus. Deus não erra. Deus não falha, Deus não se esquece, Deus não deixa passar. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Mas em quarto lugar, e último, eu quero destacar aqui, Deus nos dará tudo. Opa, Deus nos dará tudo. Tudo o que então? Aquele Porsche vai estar esperando você quando você chegar na sua casa. Agora lá na porta da sua casa tem um Porsche parado lá, né? Igual o doido aí que estou sentindo o cheiro de chave. E é chave de mansão, hein? Ó, estou sentindo. Para com essa maluquice, pelo amor do Cristo ressurreto. Que negócio aí de cheiro de chave. Jesus amado, para com isso. Né, Marcelo? Marcelo foi lá, o cara disse cheiro de chave e queria 1000zinho. Mas que negócio é esse?
Agora preste atenção, Deus nos dará tudo que diz respeito à nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que ele nos abençoou com toda sorte, todo tipo de bênçãos espirituais. Mas eu quero ler outro texto aqui com você. No versículo 11, no capítulo 11 de Lucas, recitando esse texto, essas palavras de Jesus, lá no versículo 13, Jesus Cristo diz assim, porque aqui nós lemos no versículo 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Lucas, ele cita diferente, no versículo 13 do capítulo 11, ele diz assim, Jesus Cristo falando, porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Existe bem maior para você possuir neste mundo ou na eternidade do que o Espírito Santo? Existe? Não existe. É o bem maior. Então Deus nos dará tudo de que precisamos, mas a mais. Eu quero pensar com você em 2 Pedro 1, 3 e 4. Esse texto, para mim, é um texto que faz minha cabeça girar. Veja, o apóstolo Pedro diz assim, visto como o seu divino poder, 2 Pedro 1, versículos 3 e 4, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que você e eu precisamos para viver uma vida espiritual vitoriosa, e vitoriosa não é com cheiro de chave, vitoriosa é uma vida que vence as tentações, que passa pelos pecados, mas vence, que não perde a fé, que não tem medo, ou vence o medo, porque sabe que no final todas as coisas concorrerão para o meu bem. Que bem é esse? Estou sendo trabalhado e moldado segundo a imagem de Jesus. Tudo que eu preciso para ter uma vida assim, já me foi dado. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Agora presta atenção, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, e eu confesso para os irmãos, eu não sei exatamente o que isso significa, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Seremos copartícipes da natureza divina. Não significa que viraremos deuses, como dizem os mormons. Vamos ser divinizados e aí vamos ter o nosso próprio planeta e governaremos sobre eles. Não é nada disso. Mas essa expressão aqui é uma expressão profunda e é uma expressão daquelas que são misteriosas na Bíblia. Sejamos participantes da natureza divina. Irmãos, a eternidade vai durar quanto tempo? Vai ser eterna, né? Senão o nome seria eternidade. E a gente não consegue dimensionar na nossa mente, estou acabando, irmãos, a gente não consegue dimensionar na nossa mente limitada pelo pecado o conceito de eternidade, né? Como assim, para sempre? Só o Fulvinho, né? Quando está de férias, ele fala, vou ficar de férias para sempre, nunca mais vai ter aula, né? Mas aí, na visão da criança, é diferente. Mas o que é para sempre, irmãos? É algo que a gente não consegue dimensionar, porque nós somos seres limitados pelo tempo, sofremos os efeitos do tempo, nós dependemos do tempo para muita coisa, e o tempo traz os seus efeitos sobre nós, envelhecemos, nos cansamos, enfraquecemos, aí a gente começa a pensar, não, mas aí é para sempre, é eternamente, então a gente não dimensiona isso. Mas eu fico pensando que a eternidade é tão grande, e ela é eternidade por isso, que nós vamos ter todo o tempo do mundo, todo o tempo do universo para conhecer Deus cada vez mais. Isso aqui é legal, é isso que minha mente começa a ficar tonta, chega a me dar dor de cabeça, porque eu penso assim, eu vou chegar no céu, Jesus vai me receber, e aí eu acho que a gente vai ter os primeiros 10 mil anos só de EBD, com Jesus dando aula. Irmãos, que maravilha, hein? Vai explicar coisa que a gente nunca entendeu. Tem eternidade, 10 mil anos não é nada. A gente fica lá, depois a gente vai para outra classe. Classe brincando com Jesus, depois é crescendo, caminhando, aprendendo, vivendo, e aí vai.
E a gente vai ter toda a eternidade para conhecer a Deus como Ele é, como o apóstolo João diz, assim como Ele é, o veremos. Irmãos, o apóstolo Pedro vem e coloca isso, ele fala, para que por elas quem? As grandíssimas e preciosas promessas. Estas promessas nos garantem que nós seremos coparticipantes da natureza divina. Algo divino vai ser infundido em nós. Não seremos deuses, não se iluda, não viraremos anjos. Anjos são anjos. Aliás, tem crente que fala, eu queria ser um anjo. Eu não queria não, porque aos anjos que pecaram não foi dada uma oportunidade de salvação. É melhor ser um ser humano, porque aí eu tenho Salvador. Se eu fosse um anjo, não teria essa oportunidade. Por isso a Bíblia diz que os anjos anelam perscrutar estas coisas. É melhor ser um homem, ser humano, do que ser um anjo, porque eu posso ser salvo. Agora entenda, Deus nos dará tudo. Algo de Deus será infundido em nós, e nós nos deleitaremos para sempre, e o conheceremos para sempre, e o amaremos para sempre, e viveremos para sempre, e adoraremos para sempre, e nossas mentes atingirão uma compreensão que Adão perdeu no Éden depois que pecou, e mais, o estado a que nós estamos destinados a viver é muito superior ao estado de Adão antes de pecar. Irmãos, isto é tremendo. Mas mesmo que você não entenda estas coisas por completo, e eu também não entendo, e Deuteronômio 29 diz, as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, para que cumpramos para sempre todas as palavras desta lei. Veja, nem as reveladas a gente cumpre, então não fica querendo saber das ocultas, mas Deus nos dá aqui como que uma pequena amostra daquilo que nos aguarda. Por isso que Paulo diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para os que são seus. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, Deus nos dará tudo, quando chegarmos no céu. Já temos tudo o que precisamos para viver neste mundo, espiritualmente, e no céu teremos tudo de uma maneira superlativa, que não somos capazes de dimensionar. Pedi e dar-se-vos-á. Leia comigo. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede e o que busca e ao que bate. E qual de entre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Não. E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Não. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Temos necessidade, Deus é nosso Pai, Deus nunca erra, Deus nos dará tudo. Quando a gente entende, pelo menos um pouco, estas verdades, ou a gente se lembra delas, a gente se fortalece para poder continuar caminhando. E aí Jesus Cristo diz no versículo 12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus quis dizer com isso? Muita coisa, mas só semana que vem. Por hoje, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizeres. Refrigere o seu coração no bálsamo destas palavras de Jesus. Continue firme. A caminhada é difícil, mas a vitória é certa com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.